Hoje eu estou aqui com a camisa xadrez toda Percy para falarmos. Sai, música! Para falarmos de Percy Jackson e os Olimpianos, gente. Mas a minha não tem CC igual a do Percy, porque ele andou com aquela camiseta a temporada inteira, deve estar toda suada com uma crosta debaixo do braço. Mas eu juro que a minha tá limpinha. Bom, olá meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, sejam bem-vindos de novo ao meu canal. E o vídeo de hoje é uma crítica da temporada muito comentada, muito falada de Percy Jackson e os Olimpianos. Perseu, sou eu. Seu nome foi inspirado nele. Porque ele foi um herói? Porque ele era corajoso, gentil e, apesar de tudo, ele conseguiu encontrar o final feliz dele. Eu me acostumei com o mundo ser estranho pra mim. Como um quebra-cabeça com algumas peças erradas. Ultimamente, tudo parece muito diferente. Percy, você é especial. Quando estiver pronto para ouvir o que os deuses planejaram para você, eles te contarão. Antes de começar a falar da série, vamos citar um pouquinho algumas coisas importantes para pontuarmos antes de entrar na crítica dessa temporada em si. Percy Jackson é uma série de livros escrita pelo Rick Riordan, que é basicamente um Ever After High de deuses gregos. Vocês lembram de Ever After High? Aquela série de animação onde as filhas dos contos de fada iam para a escola? É quase a mesma coisa, mas aqui é com filhos de deuses gregos. O Rick Riordan escreveu uma série de livros, depois escreveu outra, e mais outra, e mais outra, e está escrevendo outra. Se tornou muito popular, um fenômeno, e como todo fenômeno na literatura ganha sua adaptação, a 20th Century Fox viu ali a oportunidade de conseguir o seu próprio Harry Potter, né? E tentaram tanto que eles adultizaram demais, tentando tornar Percy Jackson uma coisa um pouco young adult, e os filmes deram muito errado, as duas adaptações cinematográficas, se tornando meio que persona non grata no meio cinematográfico. Ninguém gosta desses filmes, é uma unanimidade que eles são ruins e que eles são de extremo mau gosto, e o próprio Rick Riordan assume isso, visto que ele também foi chutado da produção desses filmes. E aí entra outra gigante do entretenimento agora, que é a Disney. A Disney comprou a 20th Century Fox, transformou em apenas 20th Century, e viu nas suas mãos Percy Jackson e os Olimpianos, esse patrimônio que eles queriam há muito tempo, porque afinal a Disney sempre quis o seu próprio Harry Potter. Tentaram com Uma Dobra no Tempo, tentaram com Artemis Fowl e não conseguiram. Então agora era a chance deles de fazer uma série de várias temporadas, cada temporada adaptando um livro, e a gente veria o crescimento desse elenco, e seria um fenômeno de crítica e também um grande fenômeno comercial. Não tinha como dar errado. Acontece que deu. A série, apesar de bem recebida pelos fãs do livro, foi bastante mal celebrada dentro da crítica, e não rendeu tantos produtos licenciados quanto todo mundo achava que iria. A crítica considerou a série morna, sem muita emoção, sem muito clímax, sem muito carisma, e eu vou falar a minha opinião crítica no vídeo de hoje. Bom, a história segue o Percy Jackson, que é esse garotinho de 12 anos, que não é muito normal, ele tem dislexia, então ele não se sente muito aceito ali neste meio, né? Ele sempre é tido como esquisitão, mas é porque ele descobre que ele é um semideus, ele é filho de Poseidon, o deus dos mares, e aí ele tem que ir para um acampamento meio sangue, que é onde os filhos dos semideuses ficam. Lá ele conhece a Annabeth, uma outra semideusa, e o Grover, que é um sátiro, e eles vão juntos numa missão para recuperar o raio de Zeus que foi roubado e que, se não for recuperado, pode provocar uma grande guerra. Falando um pouquinho sobre a leitura, eu não sou um fã de Percy Jackson, eu gosto de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu não me considero um fã porque eu não tenho tanto conhecimento a respeito e porque eu li o livro justamente para assistir a série. Mas eu gostei da leitura, foi uma leitura bastante proveitosa. Eu gosto do jeito que o Rick Riordan escreve, mas o jeito que o Rick Riordan escreve talvez seja um dos grandes problemas da série, porque a escrita dele é muito
rápida. É uma escrita, é uma prosa muito pá, 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 pá. Então eu fui lá e fiz isso, depois fiz aquilo, depois aconteceu isso, depois aconteceu... É tudo muito rápido, um fluxo muito rápido. Eu tive outro conflito parecido na leitura de Aristóteles e Dante, que é um livro que também é escrito de uma maneira muito confusa. Ele é escrito quase como em fluxo de consciência. Aqui não tem isso, mas ainda é um livro escrito numa prosa muito acelerada. E essa foi uma das principais críticas à série quando os episódios começaram a sair semanalmente. Está tudo rápido demais, está tudo muito sem emoção. Eu teci um comentário semelhante a esse no Twitter, dizendo que eu achava que a série estava, assim, um pouquinho sem emoção e muito rápida. E aí as pessoas começaram a colocar páginas do livro, né? Responder o tweet colocando páginas do livro, falando, mas é que no livro é rápido mesmo, né? E aí a gente já entra num primeiro ponto. Uma adaptação ser ultra fidedigna, ultra fiel, super respeitosa ao material original, não significa que ela vai ser excelente. E é o caso aqui. Apesar da série ser bastante fiel, e tem algumas diferenças pontuais que eu vou comentar ainda, mas apesar da série ser bastante fiel ao livro, ela não consegue ter uma essência de perigo. Falta esse senso de perigo, falta esse senso de pavor dessas crianças, porque essas crianças estão em perigo. E a série não consegue prover esse perigo pro espectador. Inúmeros foram os argumentos quando eu comentei esse tipo de coisa, dizendo que é porque é um produto infanto-juvenil, e a própria Beck Riordan usou essa cartada, a Beck Riordan, esposa do Rick Riordan, usou essa cartada dizendo que era porque a série era pro público middle grade. Né? Middle grade é um público ali entre 8 e 12 anos, por aí. Mas agora vamos conversar. Existem séries para o público infanto-juvenil que tem bastante senso de perigo e que não precisam ser tão pasteurizadas quanto Percy Jackson e os Olimpianos, e eu vou citar vários exemplos aqui, a começar por His Dark Materials, da HBO, uma coprodução da HBO com a BBC, que sofreu o mesmo problema de Percy Jackson. Olha só, His Dark Materials é baseado nos romances do Philip Pullman, que haviam ganhado uma adaptação infame também, A Bússola de Ouro, que apesar de eu gostar bastante, muita gente detestou, e aí eles decidiram fazer agora em série 3 temporadas, cada temporada adaptando um livro. Fizeram e foi um ultra sucesso, né? E mesmo a primeira temporada repetindo a história do livro que todo mundo já conhecia por causa de A Bússola de Ouro, ela deu certo. Um dos argumentos que usaram é porque, como todo mundo já conhecia a história do Ladrão de Raios, seja pelo livro ou pelo filme, o Rick resolveu acelerar um pouco as coisas e deixar as coisas mais fluidas, mais contínuas, para que o público não se cansasse. Mas eu acho que isso não é necessário, e isso acabou gerando muita confusão também. Não há nenhum tipo de senso de descoberta desse mundo. É como se o roteiro, é como se a direção, eles agem como se você já soubesse de tudo, porque os personagens já sabem de tudo. Poucas são as descobertas que eles fazem ao longo da série, e eu acho que isso é um problema, né? Num livro onde você está tratando justamente dessas descobertas de um mundo novo, e o Percy, que é um intruso a esse mundo porque ele não o conhece, fica um pouco difícil uma série que já apresenta todos esses conceitos logo de cara. E o Rick Riordan respondeu, na verdade ele não respondeu uma crítica, né? Ele fez um comentário porque as pessoas estavam se perguntando se ia tocar Poker Face na cena do Cassino Lotus, que é uma cena muito popular do primeiro filme do Percy Jackson, adaptação cinematográfica. E o Rick Riordan disse que não, porque nós estamos fazendo um novo trabalho numa nova década. E aí ele disse uma frase que eu achei um pouco infame, que é: vamos normalizar o apagamento de filmes ruins. Qualquer pessoa que venha falar sobre apagamento de arte é um pouquinho complicado, porque por mais de mau gosto, por mais de mau critério que sejam os filmes de Percy Jackson, eles não deixam de ser arte. Eles são arte ruim, porque a arte pode ser ruim, mas eles ainda são arte. Então eu não gostei dessa fala do Rick Riordan, eu achei uma fala um pouco problemática dentro do cenário onde ele se encontra. Até ele, como um próprio escritor, porque imagina se alguém fosse defender o apagamento da obra literária dele. Eu imagino que ele não ficaria nada feliz. Mas eu não vou culpar totalmente o Rick Riordan aqui. Apesar de achar que a prosa dele interfere diretamente no que a gente tá vendo na TV, tem muitos outros problemas na série de Percy Jackson, além do Rick Riordan. A começar porque ele não é o roteirista-chefe da série como eu achei que era. Ele não é. O Rick Riordan, ele tá ali mais numa, digamos, consultoria de produção, né? Mas não necessariamente como roteirista-chefe. Eu não sei quem tá a cargo da roteirização-chefe da série, mas o que acontece é que o Rick, ele tem poder de veto agora, a adaptação está sendo mais fiel aos livros,
Mas acontece que não é ele o real culpado do que está vendo, né? Justamente por ele ser um roteirista de primeira viagem. O Rick não tem a expertise, por exemplo, de um Neil Gaiman, que não só é escritor, mas também é roteirista. E tem um ponto que é assim, uma falta de unidade de direção. Geralmente séries de TV, tem esse tipo de problema. Às vezes elas são dirigidas por várias pessoas ao mesmo tempo e essas pessoas não se conversam, não se dialogam, e o que acaba gerando uma certa disparidade no material. Quando anunciaram a série, o primeiro diretor que havia sido anunciado era o James Bobbin, e eu falei, não vai prestar. Porque o James Bobbin, para quem não se lembra, dirigiu Alice através do espelho, a sequência infame de Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito. O James Bobbin é um bom diretor, ele dirigiu os Muppets, dirigiu A Misteriosa Sociedade de Benedict, que são séries e filmes maravilhosos, mas ele é um diretor de comédia, ele é um diretor que trabalha mais com comédia, com um engraçado, com um cômico. E apesar de Percy Jackson ter uma veia um pouquinho cômica, é uma saga de fantasia, de aventura. Então não necessariamente era um produto ideal para o James Bobbin. Acontece que o James Bobbin dirigiu apenas os 2 primeiros episódios, e depois se dividiu-se entre 2 ou outros 3 diretores, e parece que não há uma conversa entre eles, não parece que há um diálogo entre eles. Há um problema de recurso financeiro mesmo, tem horas que a série parece barata, uma produção da Band, assim, e olha que, né, a Band produziu Mulheres Ricas, então, mas assim, a série parece uma coisa meio TV muito barata. Ela até tem cortes que parece que são feitos para televisão, né, aquelas telas pretas que parecem feitas para o intervalo comercial. Então, tem horas que os cenários não são tão bonitos. O acampamento meio sangue eu achei muito bonito, assim, muito bem construído, mas parece que depois que eles saem de lá, tudo é muito estranho. O trabalho de cinematografia também não se empenhou em trazer tanta cor. A série tem cores muito sem graça, muito cinza, parece aquela coisa meio desgostosa de olhar. Os efeitos especiais não são tão bons o quanto poderiam. Tem um momento do CGI que é muito bom, que é quando ele enfrenta um monstro num arco lá. Aquele CGI é espetacular, porque você vê até as escamas daquele monstro ali, mas tirando isso, o CGI de todos os outros é super porco, assim, digamos assim. E o final, muita gente falou que o Olimpo tá muito bonito. Assim, a tela verde fica muito clara ali. E eu achei que faltou cor, faltou brilho, é o Monte Olimpo, cadê o brilho? Né? Parece que a série não tem esse brilho na fotografia, parece que tudo do cenário é muito cinza. Só que o budget é grande, a série custou caro, e aí eu me pergunto, para onde foi esse dinheiro? Porque não parece que foi aplicado na produção, não parece que foi aplicado nos valores de produção. E tem assim um grande problema, mas que é um problemaço, né, que é a Disney, né? Se vocês repararem, no último ano eu falei pouquíssimo sobre Disney aqui no canal, e era um assunto bastante recorrente porque eu gosto muito da Disney, mas eu evitei. Por quê? Porque tudo que a Disney fez no ano passado me decepcionou, ou me deixou com extrema raiva. Eu não assisti o Wish até este momento, até o dia 3 de fevereiro, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Eu não assisti o Wish até agora, justamente porque o bode que eu estou das decisões criativas tomadas por esse filme, que eu vi no Twitter, eu tô esperando passar pra eu conseguir ver um filme com um olhar mais crítico. E com Percy Jackson não foi diferente, a Disney também decepcionou. Acho que a Disney tem essa abordagem muito conservadora do audiovisual infanto-juvenil. Eles não se espelham num audiovisual infanto-juvenil que funciona, como por exemplo Desventuras em Série, outra adaptação literária que funcionou e que é cheia de senso de perigo. Os Baudelaires, eles correm perigo o tempo inteiro, e era isso que tinha que ter sido visto aqui, porque no livro você tem essa sensação de que o Percy tá em perigo o tempo todo, e você não tem essa sensação na série. Parece que as crianças estão só pulando de lugar em lugar. Vamos para Los Angeles, vamos para Las Vegas, vamos para Santa Mônica, vamos. Assim, uma coisa que foi elogiada foi o elenco, né? Agora vamos comentar sobre o elenco, sobre os 3 protagonistas mais especificamente. O Walker Scobell, ele foi selecionado porque ele ficou muito famoso quando ele fez aquele filme com o Ryan Reynolds, Projeto Adam, onde ele era muito boca suja nas entrevistas, ele era muito engraçadinho, aquela criancinha topetuda. Então eu entendo porque quando ele foi escalado para ser Percy Jackson, eu entendi de cara o que eles queriam. O problema é que a série não dá oportunidade para que ele seja assim.
né, o Percy do Walker Scobell é morno como é a própria série. E muito por culpa da Disney, que fica podando o personagem, sanitizando o personagem, assim como a Disney fez com Artemis Fowl, por exemplo. Então o Walker ele fica meio que sem saída ali. Então ele tem horas que ele é um Percy muito vacilante, muito indeciso, muito inseguro, muito medroso, e tem alguns momentos onde ele tenta se impor e fica risível. Aquela cena onde ele diz pro Ares, "You will soon find out." Eu comecei a gargalhar de rir. Tem outras cenas onde ele realmente faz uma cara um pouco mais incisiva, quando ele ergue a espada, assim, você vê o olhar dele de que ele tá com uma certa fúria, de que ele tá com uma certa raiva. Mas é disso que eu sinto falta, raiva. O Percy Jackson é um personagem muito raivoso, ele é muito revoltado com o sistema, com o mundo, com tudo, ele é revoltado com a vida. E eu senti falta dessa revolta, eu senti falta dessa criança problema na interpretação do Walker Scobell. Por outro lado, a atriz que faz a Annabeth, eu esqueci o nome dela, vou pedir pro Gabriel colocar aqui na edição, ela é ótima, gostei muito dela, ela deu muitas nuances pra Annabeth, porque ela começou numa chave de garotinha espertinha que sabe tudo e é meio mandona, como era a Hermione de Harry Potter. Mas eu acho que a partir do episódio do cassino, você começou a ver outras nuances da Annabeth. Começou a ver outras faces dela. Eu acho que a atriz soube muito bem dar as camadas à personagem. Ela é um dos grandes nomes do elenco. Assim como o ator que faz o Grover, que pra mim é o melhor. Ele tem total o estilo do Grover, ele tem aquela coisinha fofa de ser o conciliador, e ele é meio atrapalhado, ele tem um pouco de Ronnie Weasley também. O trio remonta um pouco o Harry Potter, mas ele tem um pouquinho de Ronnie Weasley também. É muito divertido acompanhar ele. Tem uma cena que ele canta quando os dois estão discutindo, que é uma graça. Eu gostei muito da interpretação dele como Grover. Mas o último episódio que saiu essa semana, eu não acho que foi tão ruim. Acho que aquele episódio apresentou momentos de tensão e distensão que fizeram bastante sentido ali. Eu gostei muito da batalha do Percy com o Ares, muito bem coreografada, muito bem filmada, e também do Percy com o Luke. Inclusive ali o Walker Scobell entregou bastante, porque você via o olhar de decepção dele no Luke, que ele tinha confiado tanto. E o garoto que faz o Luke, né, um grande ícone desde Diário de uma Futura Presidente, tá ótimo também. E eu gostei bastante daquela cena. Eu achei as duas sequências muito bem feitas, muito bem dirigidas. Eu acho que essa tensão e distensão que a gente tinha nesse episódio é uma coisa que tinha que ter sido vista na série toda, mas não foi. Então, esse é um grande problema, assim, da série. Ela não consegue ter essa tensão e distensão. Mas eu acho que uma direção mais focada, showrunners que se alinhem com a direção e a Disney largar a mão do conservadorismo da classificação indicativa PG, eu acho que são coisas que podem melhorar a segunda temporada e fazer com que ela seja muito melhor. Assim, há salvação pra série. Mas precisam querer. Mas agora vamos falar sobre algumas diferenças do livro para a série. Quero mandar um beijo pro meu amigo Eli, que me ajudou a organizar essas diferenças, porque o meu roteiro para este vídeo estava uma bagunça, porque eu estou prestes a viajar. Mas vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, uma coisa que foi mudada bem drasticamente é que Zeus, no livro, quer matar o Percy Jackson o tempo todo. Você sente que Zeus quer essa criança morta, porque realmente acreditam que foi o Percy que roubou o Raio Mestre. Isso não tem na série, você não sente na série. Muito da missão do livro, eles têm que passar por vários lugares, né? E eles vão por esses lugares através de criaturas mágicas que acabam também ensinando o público um pouquinho sobre mitologia grega. Eu não acho Percy Jackson tão didático em mitologia grega. Eu acho que você precisa ter um conhecimento um pouco maior antes de ir ler Percy Jackson. Mas a série consegue fazer isso, a série de livros, né? Consegue fazer isso. Eles viajarem através dessas criaturas mágicas. Não é o que acontece aqui. As crianças super conseguem se locomover no mundo real, do ponto A ao ponto B de uma maneira muito fácil. E assim, quando o Percy e a Annabeth vão buscar o escudo de Ares, acho que é o escudo de Ares, lá no parque de diversões, o Grover vai com eles no livro, mas na série não. Na série ele fica lá e manipula o Ares. Eu gostei disso porque eu acho que dá um tom um pouco maior ao personagem. Eu acho que eles deram mais coisa pro Grover fazer, além de ser esse alívio cômico / conciliador ali entre os dois. Eu gostei disso. E assim, uma coisa que falta, que tem no livro, que não ia ter na série, que já era óbvio,
o Percy é um boca suja, né? Já é bem claro, o Percy xinga bastante. Ele não fala, eu não lembro se ele chega a falar palavrão, mas assim, eu lembro que ele é bem boca suja, ele é bem atrevido, ele é uma criança pentelhuda, né? E pouco se tem isso na série. A série dá um tone down, girl, no personagem. E aí acho que começou as mudanças onde todos os fãs do livro começaram a ficar confusos, né? Que foi quando mudaram o plot do cassino, porque eles chegaram lá já sabendo o que era, eles ficaram pouquíssimo tempo lá, e aquilo ali serviu para eles encontrarem o Hermes, e o Percy tem um diálogo com o Hermes, que é o infame Lin-Manuel Miranda. Salve-nos desse homem, eu não aguento mais esse homem em Hollywood, ele precisa ser demitido urgentemente. E eles têm uma conversa, eu achei aquela cena muito boa. A cena da conversa com o Hermes é muito boa, porque ali tem um diálogo muito maduro, tem um papo muito maduro, né, para um outro público. Eu acho que o problema é que eles estão focando num público que não é o deles. Eu acho que eles não estão focando na geração que leu e acompanhou a adaptação e achou horrível e agora queria uma adaptação decente. Parece que eles querem conquistar um novo público, mas esse novo público não vai ser pego, porque esse novo público tá querendo ir ver, sei lá, Wandinha da Netflix, entendeu? Eles não querem ver Percy Jackson. Então faça a série pra galera que realmente quer ver. E aí eles mudam o plot do cassino, né? O prazo do solstício acabou. Isso eu fiquei super confuso. Não tinha entendido nada. O que é que significava isso? Né? E aí ele consegue 4 pérolas, no livro é só 3. Enfim. E teve o plot também da Medusa, que não foi mudado, mas que foi adicionado um subtexto da Medusa ter sido abusada, né? Eu não entendi, sinceramente. Porque assim, pra que você vai trazer um plot de abuso se essa personagem vai ser morta? Inclusive vai ser morta pelo protagonista. Você entende como não faz sentido? É tipo assim, nós trouxemos que a Medusa é abusada só pra ela ser falecida. Tipo, isso ajudou em quê? Porque os produtores foram e falaram, se você é criança você não vai perceber, mas se você é adulto você vai perceber o subtexto. Mas isso serviu pra quê? Não serviu pra nada, né? Inclusive a cena mais anticlimática foi a cena da Medusa, né? Com a Annabeth enfiando o boné lá. Pô, dá pra fazer uma criança cortando uma cabeça de uma maneira que não tenha gore, que não seja explícita e que seja criativa. Já teve produtos audiovisuais que fizeram isso. Goosebumps, gente. Goosebumps, do R.L. Stein, é um produto audiovisual e tem esse tipo de recurso, sabe? Ele usa esse tipo de recurso. Então assim, dava pra fazer. Acho que a realidade é que a série parece que não quis fazer uma coisa que assustasse muito as criancinhas pequenininhas de 4 aninhos que não estão assistindo Percy Jackson. Elas estão indo assistir Baby Shark agora. Então assim, Disney, na próxima temporada, foque no público que está te assistindo. Perseu! Aguente firme. Audaz é a tempestade. Talvez eu nem precise da espada. Eu vou precisar sim. E é isso, esse grande vídeo termina por aqui. Você gostou? Comente aqui. Não me xingue se você gosta de Percy Jackson, você pode gostar da série. Deixe o seu like aqui, compartilhe, se inscreva no canal se você gosta de cinema. E nós nos vemos na próxima crítica. Até lá!